Olá pessoal, esta é uma edição extra do ShoujoCast. Isso não vai virar um hábito porque eu não tenho tempo para fazer isso, mas eu estava esperando ansiosamente a estreia de Watashi no Shiawase Nakekon e achei melhor gravar um vídeo comentando o primeiro episódio do que escrever um texto, porque eu acho que vai dar mais trabalho nesse momento e eu já estou cansada, né? E o vídeo vai entrar hoje, né? Antes da meia-noite ele deve aparecer. Muito bem. Vou dar um resumo da história desse anime muito esperado, muito aguardado, baseado em livros que estreou na Netflix hoje. Nós temos a protagonista, que é Miu Saimori. É uma moça que nasceu numa família rica, poderosa, porém decadente, em um Japão alternativo, de história alternativa, como o Oku é de história alternativa, no qual existem pessoas com poderes, elas nascem com dons, e outras que nascem normais como quaisquer pessoas. Esses que têm dons, eles são responsáveis por combater aquilo que eles chamam na história de grotesqueries. São yokai, espíritos que provocam desastres, seres poderosos que atacam os humanos, enfim, o que quer que seja nesse sentido. A Miu, ela nasceu de um casamento planejado e arranjado. O pai dela casou-se com uma mulher que era de um clã onde todos tinham o dom, para que ele tivesse filhos que tivessem o dom. Só que a Miu aparentemente nasce sem dom nenhum. E a mãe da Miu morre, ela é pequenininha, e o pai se casa de novo com a mulher que ele amava e com quem ele não pôde se casar porque ele teve que cumprir as ordens da família. Essa mulher com quem ele se casa tem muito rancor da mãe da Miu e transfere esse rancor para a menina, E ela tem uma filha, que é a Kaia, e essa menina nasce com o dom. E a Miu cresce nesta casa, sem amor, com um pai absolutamente negligente em relação à educação dela. Ela é a Cinderela, é uma história de Cinderela, de abandono, de abuso, em que a autora trabalha muito bem essas temáticas. A Miu já está com 19 anos e vem visitar a família, o chefe do clã vizinho, do clã Tatsuishi, e o filho dele, filho caçula, que é o Koji, que era amigo de infância da Miu, que é o único sujeito que a trata bem, que a trata com consideração e que é apaixonadíssimo por ela. Desconfia-se que vai se falar de casamento, afinal há duas moças na família, e efetivamente é isso, e a Miu tem uma esperança, mas é uma esperança muito pequenininha, porque ela se acha insignificante, negligenciada que é, humilhada o tempo inteiro, explorada, que ela poderá se casar com o Koji. Na verdade, o casamento era entre a irmã caçula dela, que vai ficar noiva do Koji, e o rapaz é um banana. O anime não coloca o quão banana ele é, mas ele é um banana. E não colocou no primeiro capítulo, E ele acaba sendo obrigado a ficar noivo da irmã da Miu e que se casará com ela. Mas o pai da Miu avisa para a filha mais velha, para a nossa protagonista, que ela também vai se casar. Que arranjaram o casamento dela com o Kyoka Kudo, que esse sim é de uma família muito poderosa, muito rica. Ele é um dos mais poderosos desses que tem dons, ele comanda o que seria o departamento do exército que controla os ataques, que defende o Japão dos ataques dessas criaturas malignas. Mas esse cara tem um problema, Ele já expulsou várias noivas e a Miu não pode voltar para casa, Ela tem que transformar esse casamento dela em um casamento feliz. E esse é o ponto de partida da história. Temos a Cinderela, mas também temos algo de Bela e a Fera. É uma história com muitos clichês. E quem viu o primeiro capítulo já deve ter sentido que esses clichês estão todos ali. Não somente os clichês de conto de fada, mas os clichês também de anime mesmo. A Kaia, que é a irmã da Miu, ela é a figura
que é recorrente, né? Antagonista recorrente dos animes, é aquela menina, geralmente colocada de cabelos louros, mas que loura não é, né? É japonesa, com cachos e que ri de lado, tem aquela risadinha maligna e tá sempre com ar debochado. Ela me lembra a Nanami de Utena, né? Mas a Nanami ainda é gostável, ela não é gostável, não. Mas enfim, né? O primeiro capítulo, o primeiro episódio, e a Netflix só disponibilizou um episódio, estava assim com muita vontade de assistir, eu falei assim, a Netflix vai jogar tudo porque é Netflix e eu vou assistir em cadeia, eu estava disposta a isso. Porque diferentemente do que acontece com o Oco, que se você emendar assistindo um monte de episódios junto, você vai ficar deprimido, né? Você vai ficar realmente para baixo, porque a história é muito trágica. O Atashi no Shawase no Nakekon tem seus momentos tristes, mas tem seu drama, mas não vai te deixar deprimido. A gente torce pela mocinha e a autora vai entregar a felicidade para essa menina, ainda que seja em doses homeopáticas. Muito bem. O anime tem uma animação de altíssima qualidade. Logo no início aparece um riozinho e olhando aquela cena parece que é um rio de verdade, parece que aquilo foi filmado, não foi animado. Tudo é muito bonito, né, muito detalhado, lindo, maravilhoso, muito diferente da animação pobre que o Oco tem, né, que o Oco recebeu. Então, animação de primeira linha. Várias cenas foram criadas para esse primeiro episódio, cenas que a gente até infere que elas poderiam estar lá, lendo os livros, por exemplo, o Koji confrontando o pai quando ele recebe a notícia que vai se casar com a Kaia, isso provavelmente aconteceu, mas não está no livro, né? Há outras cenas, né, da Mio com o Koji que são estendidas, talvez para a gente criar empatia em relação ao rapaz e expectativas em relação a ele. Algo que ficou claro nesse primeiro episódio é que a história parece ser narrada em primeira pessoa pela Mio, que não é assim no livro, e como um flashback, né? Porque ela já abre falando do sujeito que ela conheceu e que vai mudar, né? Que mudou a vida dela, né? E aí aparece o Kyoka de costas, né? Ele não é mostrado de frente, ele só vai aparecer de frente lá no final, né, do episódio. E aí o episódio ele vai mostrando, né, os abusos, a forma como a Mia é humilhada. Achei muito interessante quando ela vai arrumando as coisas dela que são quase nada, e aí ela bota o pente quebrado sobre os kimonos velhos que ela tem, e esse pente quebrado depois ele vai ter uma função na história, então eles dão um close nesse pente quebrado. Outras cenas que são inventadas são das criadas conversando, da criada sendo gentil com a Mio, o que parecia ser a governanta da casa. Esse primeiro episódio não falou nada sobre os dons, nada, em absoluto, né? Não se cita isso e não se fala do passado do pai da Mio com a madrasta. Também não se mostra uma cena, eu acredito que isso vai aparecer depois, mais adiante, que é quando a Mio volta da escola, quando ela ainda estudava, porque a madrasta vão tirá-la da escola, e ela tiraram as coisas da mãe dela, levaram as coisas da mãe dela embora, e ela protesta, ela reclama, e ela vai ser duramente castigada. Essa cena deve aparecer depois, em algum flashback da Mio, mas essa cena aparecia ali na lembrança. Se eu bem estou me lembrando no livro, ela vinha logo no início. Então, nenhuma menção dos dons, nada. Em qualquer resumo da história, se diz que ela se passa na era Meiji, então 1868, 1912. Isso vem nos resumos. Porém, eu, Valéria, né, olhar de historiadora, observando ali, aquilo não era Meiji, aquilo era Taisho. Tá? Aquilo me parece 1912, 1926, era Taisho. E eu reforço isso pelo seguinte: quando a irmã do Kyoka entrar na história, e eu não sei se ela vai aparecer nessa temporada, também não sei se vai ter outra temporada, mas como apareceu no character design o primo da Mio e ele só aparece no livro 2, que é quando a irmã do Kyoka aparece, a irmã do Kyoka ela se veste como uma mulher ocidental dos anos 20,
né? Ela é uma flapper, né? Ela é uma melindrosa, é assim que ela se veste. Então, descreve-se a roupa dela e ela não está vestida como uma mulher da era Meiji, como uma mulher, né, vestida, uma mulher ocidentalizada vestida em estilo eduardiano, nada disso, tá? Ela se veste como uma flapper. Então, para mim, anos 20, não década de 10, deve ser 1922, 23, ainda, né, que a Mio, que o Kyoka tenham nascido na era Meiji. Mas os resumos dizem que era Meiji. É um Japão alternativo, mas de qualquer maneira fica muito caracterizado que não é final do século XIX, nem primeira década ou segunda década do século XX. Aquelas primeiras 2 décadas. Enfim, né? Mas de qualquer maneira, a reconstituição, né, do ambiente, a constituição do ambiente é muito bom. Sim, outro indício de que não se trata de era Meiji é o cabelo da madrasta. O cabelo da madrasta da Mio é muito moderno e já me parece um cabelo da década de 1920, ocidentalizado. Ela se veste com roupas tradicionais, mas o cabelo dela não é arrumado de maneira tradicional. A única coisa que eu não gostei desse episódio, desse primeiro capítulo, e eu preciso colocar. No livro, isso está no mangá também, né? E o mangá é um derivado já. A Mio, ela parece esquálida, o cabelo dela não tem vida, ela tem as mãos de uma trabalhadora doméstica, né? De alguém que... Porque ela era tratada como alguém que estava abaixo das criadas. Ela recebia pouca comida, ela recebia roupas que já tinham sido usadas, enfim, né? E ela vai florescer, né? Ela vai se tornar uma moça realmente bonita conforme ela vai para a casa do Kyoka. E ela vai começar a ser bem tratada, ela vai amar e vai ser amada, e aí ela vai se tornar, né, ela vai se alimentar bem, ela vai parecer saudável, o cabelo dela vai ficar brilhante e por aí vai. Então, assim, a Mio do anime, ela parece saudável demais e ainda tem um detalhe que efetivamente não deveria estar ali, né? Preste atenção nas mãos da menina, ela parece estar usando esmalte cor-de-rosa. Aquilo não faz sentido. Não sei por que fizeram, mas não faz sentido. E algo que eu notei, né, veio na minha cabeça assistindo esse episódio, é que tem uma árvore cortada, que era a árvore da mãe da Mio, no quintal da casa dos Saimori, né, da família da protagonista. Essa árvore tem um significado, essa árvore está ligada à mãe. E nas versões mais antigas da Cinderela, acho que aparece inclusive na primeira versão, que é a Cinderela chinesa, né? A mais antiga versão de Cinderela foi escrita na China, acho que no século IX, se não me engano. Você tinha elementos que não eram elementos cristãos, né? O conto foi cristianizado. Então, antes, não era a fada madrinha que aparecia para a Cinderela, era o espírito da mãe. E o espírito da mãe estava associado a uma árvore, a uma planta que estava no quintal da família. Era como se o espírito da mãe tivesse incorporado ali naquela árvore. Não é bem isso que acontece em Watashi no Shell Azenakekon, mas a árvore de cerejeira, ela está ligada à mãe e ela está ligada aos segredos que envolvem a nossa protagonista. Então, assim, foi um excelente primeiro episódio, animação de primeiríssima, né, de excelente qualidade. Inventaram coisas, mas toda a adaptação, ela inventa coisas, ela modifica coisas, ela tira e coloca questões. Eu acho que tem tudo para ser um sucesso, mas assim, deram essa derrapadinha na representação da nossa protagonista, que não poderia parecer tão bonita e tão saudável não tão cedo. Mas é isso, não esperem mais nenhum vídeo tão cedo. E eu não vou ficar gravando um vídeo por episódio, mas é possível que eu grave mais vídeos sobre o Oku e é possível que eu grave mais vídeos sobre o Watashi no Shell Azenakekon. Não teve spoilers nesse vídeo, acho que não, nada que pudesse ser considerado spoiler, e eu espero que todo mundo vá lá assistir, todo mundo que tem Netflix, ou assista por outros caminhos, é possível, porque vale a pena e é uma série shows muito boa, e parece que agora, né, nós entramos em um momento em que
estão querendo fazer animes shoujo e josei. Ótimo, maravilha. Anunciaram um montão, e alguns muito bons e alguns muito inesperados. O Atashi no Shiawase na Kekon não era inesperado, era esperadíssimo, né? Sabia que ia ter, mas Ooko e outros, né? Não, a gente não esperava, mas eles estão aí e estão previstos para os próximos meses, até o início de 2024. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. E até o próximo ShoujoCast.